Sejam bem-vindos ao Luxologia. E hoje a gente vai desmistificar o luxo no Brasil e no mundo, falando de gastronomia. Gente, eu trouxe aqui uma pessoa incrível que vai contar histórias da gastronomia pra gente e coisas assim super curiosas. Um grande chefe pâtissier, não é isso? Pode ser, pode falar também de chefe de confeitaria se quiser. Então, a gente já vai começar desmistificando por aí, tá bom? Gente, um prazer muito grande ter você aqui, Flávio Duarte. Muito obrigado, prazer é todo meu. Estou aqui totalmente à disposição para a gente bater um super papo hoje sobre gastronomia, confeitaria. Gente, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, o Flávio é ótimo, e assim, tem histórias maravilhosas. E o que eu acho que é mais legal do que a gente estava conversando, que a gente vai dividir aqui com vocês, é essa coisa da onde vêm as coisas, né? Então, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da onde veio o seu amor, tá? Pela gastronomia. E aí depois eu quero que você mais pra frente conte pra gente desse contexto com a história, com a arte e tudo mais. Ok. Vamos Bom, lá. eu acho que todo mundo que cozinha, né, assim, os chefes da atualidade, até os chefes mais famosos, sempre tem alguma coisa de família. Eu acho que quando a gente começa a conversar sobre isso, assim, tinha alguém que cozinhava bem na família, porque assim, não surge do nada, né? Uhum. Tem aquelas pessoas, obviamente, que têm o dom, tem aquelas que procuram a técnica, mas sempre, quando você vai mais a fundo, tem um pouquinho disso. Em casa não foi diferente, minha mãe sempre cozinhou bem, eu acho que talvez, se eu falasse sobre inspiração, talvez eu falasse, minha mãe, né? Porque minha mãe cozinhava bem, não era nada sofisticado, era uma comida totalmente caseira, vamos pensar assim. Mas muito bem feita. Porque assim, a minha família, por parte de mãe, é do Paraná, por parte de pai é Minas, e Minas se come muito bem, né? Qualquer café da manhã em Minas, você tem doce de leite, pudim, pães, queijos, tem tudo aquilo. Então aquilo assim, é óbvio que eu acho que deve ter me influenciado um pouco. Então eu acho que a vontade, assim, o amor pela cozinha sempre existiu, né? Demorou um pouco para desabrochar, assim, eu fui fazer outras coisas antes, que não tinha nada a ver com gastronomia, mas a inspiração talvez tenha vindo daí, eu acho que da mãe, da avó, por parte de pai também, que eu lembro, eu tenho umas memórias afetivas muito legais. Eu lembro da gente passar férias, né, no Paraná, né, no sul, e a minha avó tá fazendo aqueles doces de tacho, porque minha avó teve 12 filhos, Nossa. a mãe do meu pai, e ela fazia doces em compotas para todos os filhos, noras, então eu tenho essa memória, sabe, de chegar lá e ver aquilo ali. E na época, isso hoje eu lembro perfeitamente, eu tenho essa visão nítida, mas na época aquilo passava pela minha cabeça assim, era uma criança que passava correndo, via os doces, eventualmente ia lá, pegava uma colherada de alguma coisa, nunca quando ela estava cozinhando, óbvio que não, né, senão corria o risco de ficar sem a mão, mas também é uma influência também, claro, né, se a gente for pensar... Fica na cabeça de alguma forma. Fica, e eram doces fabulosos, né, imagina, sim. doce de laranja, Não, de gente, cidra... Minas é uma coisa, né? É um negócio fora de série. Então tá na veia, né? Tá Então na veia, vem, tá na veia, DNA tem isso daí. Então começou assim. Vamos pensar que o dom, a vontade, eu sempre gostei de cozinhar. Tá. Eu tive um casamento onde eu que cozinhava, porque eu queria comer bem, então, assim, ou era eu cozinhava, ou eu cozinhava pra comer bem. Deve ter alguém em casa que tá assistindo aí, ou escutando. Eu sou assim, gente, eu sou assim. Meu marido fala que se as panelas fugirem de casa, eu nem vou perceber. Porque eu sou, assim, o ó na cozinha. Eu adoro comer bem, mas eu não sei fazer nada. Uma coisa que a gente percebe quando a pessoa sabe ou não, ou tem o dom ou não, é assim. A pessoa que cozinha bem, que gosta de cozinhar, ela abre a geladeira e ela faz o que tem na geladeira. A pessoa que até gosta de cozinhar, mas não tem o dom, ela precisa de uma receita. Então, assim, vou fazer um frango. Ela vai lá, pega a receita, vai no mercado, compra todos os itens. A pessoa que gosta, ela abre a geladeira, ela tem o frango, minha filha. Inventa. Se tiver uma cebola, ela faz com a cebola. Se tiver um creme branco, ela faz um creme branco. Se for vermelho, ela faz vermelho. Se for grelhado, entendeu? As ideias, você tem aquilo já na mente, o que dá pra se fazer. Exato. Eu percebo isso, porque às vezes eu dou aulas particulares. E aí eu vejo essa necessidade,
É falta de conhecimento e Criatividade. de criatividade. Então, mas daí aqui também tem internet, aí o pessoal joga na internet e tá tudo certo. Sim, agora, né, a Você pega internet ajuda todo mundo a cozinhar. pega qualquer E receita, né, Flá? pós-pandemia, então, né, aí, Não é? nossa, gente, todo mundo aprendeu a cozinhar, E né, fazer uma pão, coisa, né, na pandemia. fazer pão. O que mais fizeram na pandemia foi pão, viu? Tem um estudo que foi feito que o que mais cresceu na gastronomia no geral, né, em todas as áreas, foi Foram os pães artesanais. Acho que os pães e os bolos, né, que todo mundo ficava fazendo pão e bolo, Mas não é igual isso? pão, realmente, meus amigos, era uma coisa fora de série, assim, todo mundo resolveu ser cozinheiro. Fazer pão Padeiro. em casa, É. né. E aí, chegou uma determinada hora que você participou do Bake Off Brasil, né, e aí como é que foi isso? Foi. Foi uma mudança na sua vida, na sua carreira? Vamos lá, vou dar uma invertida pra contar essa história, tá? Porque aham. assim, eu sempre trabalhei na área administrativa financeira, assim, comecei a trabalhar em banco, Tá. uma coisa maluca, né, que não tem nada a ver com É. comigo. E estudar também, até a gente estava conversando antes, né, eu fui fazer economia, imagina, eu fui fazer comércio exterior, nada a ver comigo. E aí você não tinha amor, não tinha identificação com o curso. Um determinado momento, por um acaso da vida, eu estava morando em Salvador e eu fui ajudar uma amiga que precisava de uma pessoa que arranjasse funcionários para uma família que ia fazer férias lá. Tá. Então eu precisava contratar copeiro, cozinheiro, Sim, essas coisas sim. tudo. Mas era um favor para ela, porque ela não podia fazer isso. E eu fui atrás e organizei. Eu me percebi organizando isso para eles. Só que o que aconteceu? Quando eles chegaram lá em Salvador, eu fui recepcioná-los na casa, né? Aluguei a casa para eles e tudo mais. E comecei a dar uma assistência. Aí ele falou: poxa, você não pode ficar comigo? Aqui eu tava numa fase meio. Tava fechando uma empresa que eu tinha lá e tal. Eu falei: posso? Ele falou assim: fica comigo esse mês, porque eu não conheço aqui, então você pode me levar num shopping, num Sim. restaurante legal, Uhum. enfim. Aí eu falei: tá bom, eu fiz esse trabalho administrando os próprios funcionários ali, meio sem querer. Quando chegou no final das férias deles, eles me convidaram, né, a dona da casa me convidou, ela falou assim, Flávio, eu moro num apartamento muito grande em São Paulo, tenho 1001 outras coisas a fazer, você não quer fazer isso para mim que você fez aqui, em São Paulo? E aí era um pacote de benefícios muito bons, eu falei, bora! Aí, eu tava morando lá, eventualmente, mas eu era de São Paulo, Uhum. voltei para cá e aí fui trabalhar com eles. Então, nessa família, então começou aí. Nessa família, eu tinha que organizar, entre outras coisas, a cozinha. Uhum. Então, eu administrava, eu fazia o menu deles, Uhum. fazia todas as compras. Então, assim, aí foi onde eu tive acesso a muita coisa, onde a gente pode começar a falar também um pouquinho, sabe, Não, sobre isso que eu já ia falar. sobre o Aí, luxo. aí que já começou o luxo. Porque assim, aí você não tem limites para fazer compras, né? Eu posso comprar o que eu quiser, qualquer produto premium, qualquer lugar do mundo eu poderia comprar qualquer coisa, né? Nossa, pra quem gosta de cozinhar, é uma Exatamente, Disney, né? porque até então eu tinha limites, né? Eu quero Sim. fazer, sei lá, quero fazer uns camarões gigantes, uma receita tal. Mas e os camarões gigantes? A gente usa o menor que acha lá na feira. Não, lá eu podia realmente fazer aquilo. Sim. E aí, a família não era uma família muito grande, porém tinham gostos muito diferentes. Sofisticada. Então, aí a gente começa já a entrar. Era uma família de posses, é uma família de posses. No entanto, cada um tinha sua particularidade, não era sofisticada. Tá. Então, hoje, se você perguntar para mim, por exemplo, Flá, eu queria uma super cozinheira. Se você pedir uma referência para mim. O que é super cozinheira? Eu vou perguntar para você. Porque a super cozinheira é o que te atende. E não adianta eu trazer alguém que tem uma formação, que fez Le Cordon Bleu, Le Notre em Paris, trabalhou num hotel Michelin, num restaurante Michelin, se você vai chegar aqui e o que eu quero para minha casa não é isso. Entendeu? Quando eu quero isso, eu vou num restaurante. Entendeu? Então, fazendo esses menus, desenvolvendo eu fazia o menu semanal. Na segunda-feira eu já fazia o menu de todo mundo. Então, eu comecei cada vez mais me inserir nesse mundo da gastronomia. Aí me deu vontade de fazer gastronomia, a faculdade. Então, eu entrei na faculdade. Então, eu fiquei com eles durante 8 anos fazendo esse trabalho. Nossa, 8 anos. Eu viajava, então assim... Sim. E é outra coisa, né? Porque quando viajava também queria comer, às vezes, as mesmas coisas que comiam aqui. Tá. Então, vamos para os Estados Unidos, mas será que lá vai ter as coisas que eles gostam? Porque assim, a minha chefe não comia arroz, por exemplo. Então,
na mesa tinha que ter alguma coisa que substituísse aquilo, sim. né? Que proteína que vai ter? Um gosta de carne, um gosta de peixe, um gosta de frango. Tinha dia que era assim, então Aham. tinha que pensar em tudo isso. Aí eu fiquei fazendo isso, esse trabalho com eles. Quando eu estava já no meio, assim, no final do processo com eles, veio o convite para fazer o bake-off. Mas Tá, até então, aí eu já estava terminando a faculdade de gastronomia, que eu resolvi tá. fazer a faculdade, porque eu falei, eu tenho muito acesso, tenho muito conhecimento, mas eu não tenho a parte técnica, e Técnica. eu sou um cara muito chato. Eu falo, Sim. não chato pentelho, sabe? Eu sou Não, assim, curioso, é. interessado. Não, e eu acho que aí você tem propriedade, né, no É, que você faz, assim, até aqui no Xologia eu tô, assim, a gente busca trazer realmente pessoas que têm a técnica da coisa, porque tem muita gente que fala: "Ah, eu sou isso, eu sou aquilo", mas, sabe, mas assim, você estudou isso? Você tem técnica para isso, então, eu queria sabe? saber exatamente isso, os porquês. É. Né? Por que que eu faço dessa forma? Existe uma outra forma melhor de fazer? Existe uma outra técnica melhor para se usar? Uhum. Né? Aí a gente aprende coisas muito legais, usar Lógico, um sous lógico. vide, que é, né, um cozimento controlado e tal, e que lógico que o resultado vai ser muito melhor. Claro. E aí o que aconteceu? Em 2017, no final de 2017, na metade de 2017, eu estava terminando a faculdade de gastronomia e apareceu uma proposta para participar do Bake Off, Uhum. que é um reality que faz confeitaria. Faz confeitaria, faz a parte também de boulangerie, mas também faz confeitaria. Aham. Né? Assim, o forte é confeitaria. Falei, e agora? Vou ou não vou? Porque é um Uma área reality específica. amador, mas é Mas amador, é. uhum. E na faculdade, eu sempre fui muito bom de cozinha quente. Eu gosto de fazer Tá. pratos quentes. Mas confeitaria, a gente tem ah, uma falta de conhecimento, uma falta de aulas, na verdade, porque tem tanta coisa para se estudar Tá, que a confeitaria, assim, vamos dizer que é 10% do curso é confeitaria. E eu falei, será que eu estou tá. preparado? Aham. Então, a partir do momento que eu falei assim, tá, eu aceito, aí o negócio pegou. Porque aí eu fui fazer todos os cursos que eu podia num prazo Mínimo. mínimo, né? A faculdade, tudo bem que já estava terminando, e a gravação era assim o dia inteiro, a gente gravava das 7 da manhã às 11 da noite. Depois de gravar o Bake Off, eu fui bem no Bake Off, cheguei longe, fui Aham. longe. Mesmo sem experiência, essa experiência toda. Sim, Quando eu saí dali, eu já saí com uma outra cabeça. claro. Porém, as pessoas que me olham a partir de então, elas acham que eu só sei fazer confeitaria, que eu só sei fazer a parte de doces. Mas não, gente, que eu faço cozinha salgada, eu faço cozinha quente também, eu sou bom em cozinha quente. Então ficou isso. Aí depois eu fui fazer fui fazer uma pós-graduação também, que é uma pós-graduação em gastronomia, história e cultura. A gente pode Uhum. falar sobre isso já Ah, quero que já. você fale sobre E aí fui isso. fazer uma outra especialização que seria assim, o que é o sonho de todo confeiteiro, que era fazer a formação completa na Le Cordon Bleu, Claro. né, e eu Uhum. fui, mas aí são coisas também que a gente não aplica, enfim. É mais ou menos essa que é a historinha, pelo menos a Não, linha da história. e aí só até pegando um gancho do que você falou, eu já ia te perguntar isso lá na frente, voltando um pouco, você, desenvolveu essa relação com a cozinha, né, Aham. durante esse período que você trabalhou, tal. E aí você falou uma coisa muito importante que é, às vezes a pessoa, o luxo tá em você cozinhar o que a pessoa É quer, isso! né. E assim, a gente entende como é que você entende esse, né, esse paralelo, assim, porque não necessariamente, poxa, cozinhar super bem é você ser um chefe que sabe Não, cozinhar vou te dar um comida exemplo, eu entendi. sofisticada, e às vezes a coisa é muito mais simples e o luxo tá nesse simples. Como que Então, você vê esse paralelo? ó, existem algumas formas diferentes da gente ver isso daí, vamos lá. Para uma pessoa muito caseira, vamos dizer que você é uma Uhum. pessoa extremamente caseira e você gosta de comer em casa. Só de você ter uma cozinheira ou alguém que Ah, cozinhe para você, não precisa ser especificamente uma cozinheira, mas alguém talvez que te ajude em casa, que cozinhe também, isso já é um luxo, já é um luxo. não é? Você Sim, chega em casa, sim. você que não gosta muito de cozinhar, É. se chegar em casa e tiver ali um arrozinho feito com um Ai, franguinho grelhado, gente, já tá a feliz da vida tá vida. resolvida. Ou um brócoli, É. né? Um brócoli resolve qualquer coisa. Então, isso já é um luxo. Pra gente no mercado, a gente associa um pouco. Por exemplo, associo um pouco diferente. Vou te contar uma historinha.
como que eu vejo isso, tá? O que é o luxo para mim? Eu associo o luxo mesmo como aquela coisa, não da ostentação, mas como que se criou essa história? Como que se criou o restaurante? Da onde vem essa coisa do restaurante, Já por entra na exemplo? história, então, Não é pra legal gente. isso? Já conta isso Vamos pra lá. gente. O Você contexto. tinha, vai lá, era medieval, aonde as pessoas iam para restaurante? Não, quem que ia para restaurante, Não, gente? mas existia? Não, Não, né? então, mas porque não Existiam tinha loja? tavernas pra beber, não é Não, as tavernas. isso? Então, existiam tavernas porque eram lugares onde os viajantes tinham que dormir. E no máximo que ele ia Eram ter ali era um caldo, hospedarias, uma não era? É, hospedaria. E no hospedaria. máximo que ele ia ter é um Aham. caldo ali para ele tomar a hora que ele Sim, chegasse. sim. Mas você Aham. não ia falar assim, ô gente, hoje vamos todos Vem pro com o menu. restaurante. Não tinha dinheiro, porque assim, a galera que era. Você tinha os nobres e tinha os pobres, acabou, Sim, você não tinha sim. medo. Depois entraram, né, a burguesia e tal, mas vamos lá. Aí você tem aí a queda da monarquia na França, né? A Revolução Uhum, Francesa. uhum. Até então você tinha. Imagina Versalhes, vou te dar um exemplo de Versalhes. Versalhes morava. Você tem ideia de quantas pessoas Eu moravam em sei, Versalhes? muitas, eu sei. Umas 15 mil pessoas Eram em muita, Versalhes. era Então muita imagina a gente. quantidade de cozinhas que tinha, Sim, cheia de nobres, né? Para cozinhar para os sim, nobres. Então, para o rei, para a rainha, para os duques, para os príncipes. Eram muitas cozinhas e eram. sim. Aquilo assim, era um sonho. Quem não queria estar ali em Versalhes? Eu, se Aham. morasse, se eu vivesse naquela época, eu queria estar lá, não queria estar, porque É. existia uma pobreza muito grande na Não, França e naquela Versalhes época. fica afastado, né, de um pouquinho de Paris ali, né, 20, 30 minutos de Paris, justamente porque quando Versalhes foi idealizado, aí eu já contando história aqui também do luxo, foi idealizado, era tanta pobreza que tinha em Paris, que os reis falaram: "Não, a gente vai ficar afastado dessa pobreza", e por isso que Versalhes foi construído com essa certa distância. E além disso, ali dentro, ele tinha todo mundo junto dele, né? Uhum. Então, se ele tem todo mundo junto, ninguém tá ali querendo, É. né, tirar ele do poder, enfim. Mas aí o que acontece? Cortem-lhe as cabeças, né? Mata todo mundo, mata a Maria Antonieta. Maria Antonieta, corta a É. cabeça de todo mundo. O que fazer com aquele monte de gente que trabalhava nos restaurantes, que eram os cozinheiros de Versalhes, de tudo mais, da nobreza? Aham. Pensa assim, quem que queria participar daquilo? Os burgueses, né? Sim, As pessoas que sim. tinham algum dinheiro ali Sim, sim. e que não tinha sangue azul, não podia estar inserido naquele mundo. Uhum. Então, eles viram uma oportunidade de fazer parte daquele mundo. Quando você não tem mais os reis, você pode fazer um ambiente parecido com aquele que era do palácio, fora do palácio. Então aí começou a ter esses luxos, esses megas restaurantes que imitavam a nobreza e que Que e as pessoas bacana poderiam ir isso. comer aquilo que o rei comia, sem ser rei e sem perder a sua cabeça, Sim, né? sim. Então, hoje tem alguns restaurantes ainda na França que são daquela época. É... acho que Le Tout Jardin, acho que é um dos restaurantes. Aham. Gente, se eu errei, depois, por favor, me corrijam. Mas eu acho que é isso. Eu acho Aham. que é Le Tout Jardin, alguma coisa assim. Que em cima é o restaurante. É fantástico. Esse restaurante é uma coisa. Em Paris É em mesmo? Paris. Aham. Em cima é um restaurante, aí tem vários andares, e embaixo é uma lojinha de souvenirs, mas os andares que são entre o restaurante e a lojinha de souvenirs é uma adega, eu acho que era uma das maiores adegas que tinha lá na França. Aham. Eles tinham, inclusive, se você fizesse um aniversário lá, eles conseguiam achar um vinho que era a safra do ano que você nasceu. É um Nossa. negócio bem Isso é chique. muito luxo, Ele né, era isso é Michelin. muito Então, luxo. para mim, isso é Isso é luxo. luxo, Entendeu? E aí, o que exatamente. acontece? A cobertura onde é o restaurante é uma cópia de um restaurante, Ai, que não uma cópia fiel, mas demais. assim, o que se tinha de tapeçaria, Sim, de sim. iluminação dos palácios. Que Então, bacana. começa aí essa história de quem tem dinheiro E é por pode ir isso lá. que a França, então, tem o berço da gastronomia, é Não, isso? aí já é uma outra história, É porque outra assim, história? Hã. então, mas só assim, só para a gente não perder o fio da meada, luxo, quando eu penso em luxo mesmo, assim, eu Uhum. penso desse lado do luxo, sabe? Sim. Essa coisa da grande. Eu preciso reservar com 6 meses de Sim, antecedência e tal. sim, sim. Mas nem sempre, não é para todo mundo que isso é o luxo, né? Às vezes a experiência é o luxo. Sim. Tem um restaurante lá, tem um restaurante na França, esse também existe ainda, que você come você tem que reservar com bastante antecedência. Aham. Aí você come um pato, Aham. né? Vem lá um chefe,
ele prepara um pato que é prensado, não sei se você já viu isso. E esse pato vem com um cartãozinho dizendo qual é o número do pato, Ah, é porque o pato tipo ele é criado. blockchain de rastreabilidade de sustentabilidade, Mas isso. vamos pensar nisso aí, sempre Aham. foi assim. Então, o que é legal? Eu vou te falar a ostentação, que ponto que chega. Você tem um número, e aí lá naquele cartãozinho veio o número que foi o pato criado em tal lugar, né? Sim, Que sim, é, vamos lá, que é a origem, né? A garantia da sim, origem. Quem é o chefe que preparou para você? Então aquilo ali é tá. muito exclusivo, é só Sim, seu. Ele sim, foi feito exclusivamente para você. E ele é sim. tudo pensado, tal, tal. Aham. E aí você ganha esse cartãozinho. E é super difícil você conseguir uma reserva lá. Não é legal ter esse cartãozinho? Ah, sim. Mas o que é mais legal do que ter esse cartãozinho? Eu não sei, fiquei com dó do pato já amassado, É não você sei. ter vários cartõezinhos. Ai, é você ter vários Vários cartões, é cartõezinhos, verdade. entendeu? É, Melhor do que você ter ido lá e ter tido um número exclusivo com o chefe X, tá, é você ter é uma você ostentar uma coleção. coleção daquilo que todo mundo quer. É, Então, assim, exato. é a falta, né, de... Você não tem um produto para todo mundo. Não, e eu acho que a gastronomia, ela junta muito isso, como você falou, a experiência, obviamente, de você comer bem, né? Porque luxo é experiência, ponto, acabou. Não existe luxo sem uma experiência, principalmente hoje em dia, onde as pessoas elas estão deixando de ter o produto ou de comprar o produto, obviamente, as pessoas que precisam escolher, né? Então, você tem uma condição social aonde você, olha, eu preciso ou fazer uma experiência ou comprar uma bolsa. Então, as pessoas preferem muito mais, é um número alto, mas 58% das pessoas preferem fazer uma experiência do que comprar um bem, hoje em dia. E esse número só aumenta. Então eu acho assim, a gastronomia, ela tem muito isso de você estar num ambiente que tenha um contexto histórico. Eu particularmente acho isso muito legal, que tem um contexto onde um chefe ou de uma história, de uma coisa que aquilo já te traz uma atmosfera, né, de luxuosa, porque o luxo para mim ele está sempre muito ligado a um storytelling, a um contexto, a uma história por trás disso do que simplesmente você sentar num restaurante ali só, ok, comer uma comida boa. Assim, eu, particularmente, já comi 2 vezes em restaurante Michelin, uma vez na França e uma vez em Edimburgo, e as minhas 2 experiências foram péssimas. Péssimas, gente, péssimas, assim, eu não como qualquer coisa, então para mim foram menu degustação, sabe, para mim as experiências não foram boas. E eu comi já em restaurantes muito bons, em vários lugares do mundo, é que, assim, não era um Michelin, né, mas assim, comida obviamente muito boa, mas só o lugar tinha um contexto. Eu comi num lugar, não sei se você conhece, em Berna, na Suíça, que era um celeiro da época medieval também. Esse celeiro era onde as pessoas iam, sabe, tirar o leite da vaca, pegar os vegetais que eram plantados e tudo mais. E esse lugar ficou fechado durante muitos, muitos anos, e depois eles reabriram e fizeram um bar num andar e um restaurante no outro andar. Então você tem todas as pinturas da parede daquela época, e ali nas pinturas você vê história, sabe? O cara com um boizinho indo buscar, sabe? Parece uma coisa meio egípcia que conta a história ali. Isso, eu acho isso de um luxo, de uma delicadeza, sabe? E a comida, obviamente, é excelente também. Então, acho que quando você consegue juntar essas duas coisas na gastronomia, comer bem, que todo mundo gosta, e uma história, um contexto, eu acho que aí você fecha. Eu sou daqueles que eu vou muito atrás por gostar muito de história, eu vou muito atrás das coisas originais, assim, do restaurante mais antigo, Sim. mais tradicional, que a família vai passando de informação em informação. Aliás, você fez, a gente não desenvolveu o assunto, mas você tinha me falado sobre o berço da gastronomia ser a Berço da França. gastronomia, Na sim. verdade, se a gente for analisar friamente, eu pelo menos defendo que o berço da gastronomia é na Itália. Tá. Por que a França detém esse Esse crédito? Porque ela crédito. registrou. Ah. Então, quem tem família italiana deve perceber isso hoje. A nona, ela Sim, a fala, minha mas ela família. não escreve. É, Ela não é. anota. Existe uma historinha de que quando Catarina de Médici virou rainha, Catarina de Médici vinha de Florença. Florença era uma cidade
que era totalmente, muito mais desenvolvido ali na Europa, talvez eu ouso dizer que era mais desenvolvida Sim, em matéria de em artes, né, matéria de arte, de sim. beleza Aham. e de gastronomia. Sim. Ah, tá. Então, quando Catarina de Médici vai para a França, que é todo um casamento arranjado e tudo Sim. mais, os cozinheiros do palácio queriam agradá-la. E eles queriam agradá-la fazendo como? Fazendo a comida que ela gosta de comer. Ela é a rainha. Só que eles não sabiam. E como que eles iam fazer? Então lá, ela levou vários cozinheiros. Quando ela vai, né, junto com o Assim, Dote, ela leva levava os os cozinheiros dela da funcionários Itália. todos juntos, sim. Quando ela chega no palácio, que tem um monte de italiano, e os italianos e os franceses não conseguem, né, outra língua, não sei o quê, os franceses começam a notar. Então, o que ela gosta de comer? Ah, ela gosta de comer, sei lá, pato. Uhum. Tá, mas que pato? Ah, mas que parte do pato? E o francês começa a notar. Então a gente tem muito registro de receitas Aham. que são o coq à vin, Tá. Sim. o pato no Aham. vinho, Sim, sim. que já existia na Itália há muito tempo. Mas o que acontece? Os franceses vão e registram isso. Então a Ficaram com a fama. patente é deles. Ganharam Entendeu? a fama. Então muita coisa dessa época, principalmente dessa época da Catarina de Médici, a gente tá falando de 1550, 1560, deve ter sido mais ou menos essa época. Onde a França começa a notar. Ah, que panela que faz? Ah, qualquer panela, não, mas qual o tamanho? Então o francês ele é muito, vai lá, na caçarola qual? Número tal. Então essas receitas hoje estão todas preservadas. Que bacana. E claro, quem fica com mérito é quem escreveu, quem escreveu, quem registra, lógico. Então eu acho isso muito... Eu, analisando friamente, acho que quase tudo que a gente teve na França veio da Itália. Principalmente nessas regiões mais desenvolvidas. Veneza, sim, Florença. Sim. Esses lugares eram muito desenvolvidos. Muito desenvolvidos, né? Perto da cidade. Porque a França se tinha Lyon, Marseille, Paris desenvolvida, mas essas culturas elas começavam a se cruzar, né, com outras. Tem umas histórias fascinantes. Um dia a gente vai marcar para te contar a história do garfo. Ai, gente, fantástico. Adorei já isso tudo. Ó, agora só mudando um pouco de assunto, eu queria perguntar para você o que você acha que a gastronomia tem a ver com, né, a gente falou bastante da gastronomia com o luxo e hoje a gente fala que tem uma coisa muito luxuosa que é uma preocupação em relação, a gente tocou um pouquinho no assunto sobre sustentabilidade. A sustentabilidade é um luxo, né? Se a gente for pensar... Porque, assim, como é que a sustentabilidade entra na gastronomia? Existe uma preocupação hoje cada vez maior. Eu fiz uma pós que a gente tratava muito sobre isso, mas também tratava muito sobre fome. Então a gente tem que começar a juntar, é difícil isso, juntar o que seria o politicamente correto, mas nem sempre o politicamente correto é aquilo que vai não somente agradar, mas resolver o problema da fome, né? Sim. Então, é claro, desperdício é uma das coisas que a gente tem que analisar muito, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar no desperdício. Então, assim, é legal eu ir num restaurante onde eles fazem o corte perfeito de uma cenoura, que tá lá, a Juliette, que é tanto por tanto. Mas o que eu faço com as rebabas, com as aparas? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Porque se eu usar só o meinho, eu vou pagar num prato 10 vezes mais porque eu tô usando só o meinho da cenoura. Muito bem, você pode pagar, você paga. Eu posso fazer, eu vou fazer, lindo. Mas e o resto? Será eu estou utilizando? Eu vou fazer um caldo, eu vou doar, Então, eu acho que a gente precisa pensar mais nisso. No desperdício, porque né? assim, porque eu sou um restaurante caro e vou fazer uma comida muito cara que você pode pagar e para mim tá ótimo e tô feliz da vida e vou jogar o resto fora. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque acontece muito isso. A gente tem padronização nas cozinhas, sim, né? Nos cortes. Primeira coisa quando você vai fazer aula vai fazer gastronomia, acho que talvez, se não a primeira, a segunda aula vai ser corte. Você vai aprender a cortar cebola. Então você tem os cortes certinhos, gente. Lá é Brunoise, Juliette. Tem nome para tudo. Mas tem as perdas. Então, assim, a gente aprende a usar para fazer um caldo, uma base. Mas em casa também você tem que desenvolver isso. Então, não só na casa, na agricultura, em tudo. Eu acho que cada vez a gente está mais preocupado, sim. Mas o brasileiro ainda não
tem essa visão, a gente não passou por guerra, né? Sim. A gente não passou Sim. por crise de fome como em alguns lugares, né, na Europa Isso é muito passaram. louco, né? Porque a Europa, que teoricamente tem menos gente passando fome, né? Hoje existe uma crise mundial que em todo lugar a gente vê gente com problema de fome, mas bem menos problema de fome. E a gente desperdiça muito mais, né, do que o Muito, a europeu. gente joga Muito muita coisa mais. fora. É. A gente quer comprar coisa bonita. Existe uma campanha na França que é do alimento feio, não sei se você já viu. Não. Tem alguns mercados que tem os alimentos feios, que eles estão bons ainda para consumo, só que eles já não estão bonitos. Tá. E aqui no Brasil a gente preza muito por esse negócio da beleza, né? Você vai comprar um Sim. tomate, o tomate tem que estar lindo, vermelho, brilhante, porque se ele tiver uma amassadinha você já não quer. Sim. E aí você faz o quê? Você, isso aqui eu não quero, já começa lá desde a distribuição, né? Isso aqui não serve para tal lugar, vai para outro. Nesse outro, sei lá, é a feira, a dona de casa vai lá, ela escolhe, isso eu não quero. No final aquilo vai pro lixo. Vai tudo pro Mas lixo. podia ser aproveitado para molho, podia ser aproveitado Sim. para outras coisas. Sim. Né? Eu morei fora, é uma das coisas que eu gosto de fazer é viajar. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter, quem trabalha com isso tem que ter repertório. É, exatamente. Para cozinhar, para escolher, para alimentos. É. Lá eles usam muitos alimentos sazonais. A gente não tem essa cultura aqui. Então, assim, agora é época do quê? Qual é a fruta do momento? É manga? Vamos usar gente, manga. entendeu? Aí muda o menu. Aqui, e lá assim, porque eu lembro muito assim, você também morou fora, né? A gente morou numa região até próxima da outra. Eu lembro da época do aspargo. Gente, quando tem época de aspargo, deve ser maio, mais ou menos, junho. Tudo tem aspargo. Tudo é aspargo, creme de aspargo, não sei o quê. É uma delícia e é ótimo, ele é fresco e ele é barato. Quando tá fora, ele é caríssimo, porque tá sendo importado de um outro lugar. E aí as deixa o pessoas não aspargo pra comem. lá e vamos comer outra coisa. Vamos comer. Aqui não, aqui... E eu falo isso muito. Vou dar consultoria para algum restaurante. Eu quero que faça uma torta de frutas vermelhas, não sei o que lá. Ok, a gente tá falando de onde? Estamos falando de São Paulo. Perfeito. Agora, vou apresentar um menu para Belém do Pará. Eu vou fazer torta de frutas vermelhas do Belém do Pará? Fabi, não tem condições, porque eu não vou encontrar. Entendeu? A fruta que vai chegar lá, groselha. Gente, groselha eu encontro. Groselha já é difícil de achar aqui em São Paulo. Você imagina em Belém do Pará. Não chega, a logística é difícil, o lugar é muito quente. Então vamos usar coisas regionais. Umbu, cajá, graviola, o que você tiver. Vamos desenvolver coisas assim. Você gira a economia local. Claro. Não é? Que é muito bom para pequenos agricultores. Sim. Os preços ficam mais baratos. A comida fica mais gostosa, porque você vai usar coisas mais também, frescas. Lógico. Né? E aí você não tem aquela dependência de grandes monopólios, mas a gente está engatinhando ainda. O brasileiro ainda engatinha um pouco nisso. A gente não tem ainda essa cultura de mudar menu. Né? O restaurante, agora é época do quê? Vamos fazer isso. Amanhã entra, sei lá, o verão vai ser a época do quê? A gente faz uma outra coisa. Mas a gente come muito bem no Brasil, né? Comemos, a nossa alimentação é boa, é rica. Sim. Né? A gente tem influência de vários lugares, principalmente de Portugal. Não, você deve ter vários amigos, né, estrangeiros que vêm pra cá, que nem eu tenho, que as pessoas, a primeira coisa quando chega em São Paulo, fala assim, restaurante. Sim. As pessoas querem comer, é impressionante. Olha, é porque antigamente São Paulo é a grande referência, né? A gente tem de tudo. Mas eu cheguei essa semana de João Pessoa. Você tem restaurantes de chefes que tem aqui em São Paulo lá, que bomba, assim, então não tem mais isso. Todo lugar, Belém do Pará, eu acho de uma criatividade, de uma cozinha tão rica, tem peixes, tem temperos maravilhosos lá. Então tem que explorar isso também, que também é luxo, né? Isso que eu ia falar, isso é um luxo, né? Você ter acesso a produtos locais. Tucupi, que é um negócio muito usado lá. Eu tive um professor que ele falava assim, gente, tucupi é o tipo de coisa que só deve ser usado regional, não queira trazer para cá, né? Porque assim, esse transporte já vai estragar a graça e tudo mais. Então assim, não é um luxo você estar lá e comer uma comida regional feita por uma... Isso é muito luxo mesmo, né? Você fala, poxa, a gente, eu vou pra França, eu quero ter uma experiência de uma comida francesa boa. Pois é. Itália, você come bem, eu sou suspeita, porque comida italiana comigo, assim, você come bem com tudo quanto é lugar, né? Não tem como você... Mas você vê como que é diferente? Por exemplo, se a gente vai pra Itália e a gente come um negócio lá, olha, que luxo, não é? E de repente pra eles aquilo é o cotidiano. É o cotidiano. Aquilo é a rotina. E é a mesma coisa, por isso que é muito relativo, né? O que é o luxo pra cada um. O luxo é relativo, né? E cada vez mais relativo. E assim, na gastronomia, é o que você falou, é muito pessoal.
É por isso né? que eu É adoro você muito. desmistificando o luxo. Não, é isso, gente. Adoro Porque a isso. gente tem cada coisa rococó, cada mito que a gente cria no Brasil em relação às coisas, Exato. que a gente falou, gente, a gente precisa falar sobre. Vamos tirar todo essa loucura que criaram em volta, porque não é assim. As Não, cai na coisas. preguiça, né? Então, aí a gente vira cafona, né? É. A gente vira cafona em um monte de coisa. E eu falei, gente, Você quer para. ver uma coisa? Por exemplo, a roupa, né? Se a gente pensar a roupa na época que os portugueses chegavam aqui, eles usavam lá na Europa aquele frio danado. Uhum. E elas vinham com aquele monte de roupa. Chegava aqui 40 graus, elas continuavam usando aquela roupa que era luxuosa. Graças a Deus que são coisas que mudaram, Sim, né? sim, sim. E a mesma coisa a alimentação, né? Exato. Nós vivemos num país tropical, a gente cada vez mais desenvolvendo coisas tropicais, comidas tropicais. Lógico. Não, e É as luxo. pessoas. Não, gente, é luxo, e assim. E tem uma coisa muito. Da coisa do país tropical que você tocou agora, que assim. A coisa das frutas, né? A variedade de vegetais, de frutas que a gente tem. Para o estrangeiro, é um super luxo. Eu amo mamão. Eu lembro que quando eu morava na Suíça, era um perrengue para comer mamão. Abacaxi. Porque assim, não tem o mamão, e quando tem o mamão é caríssimo, Aham. né? Então assim, e quando tem o mamão que veio do Brasil, É o mamão isso. que veio de não sei aonde, É. enfim. E aí assim, as pessoas compram banana na Europa de 4 bananas, Aham. né? São 4 bananas, vem lá com 4 bananas para casa. A gente come Mas aqui, então, olha só, isso aí é o sabe? que a gente falou um pouquinho antes também, sobre sustentabilidade. Por que eu vou comprar 2 pencas de banana e ela vai estragar e eu vou jogar fora só por comprar, né? Eles têm essa coisa, essa consciência lá de Sim, quantas pessoas são em casa? Somos em 4. A gente vai comer quantos por dia? Uma banana por dia, sabe? Vamos é. comprar quantidade. E eles têm esse costume de comprar coisas frescas, né? Vai no mercado Não, e eles todo vão no dia, mercado todo dia, exatamente. né? Então você tem um mercadinho pequeno perto de casa, Sim. que você passa e a caixa é violenta, né? Vu, 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 vu. Você passa lá, compra o que você vai comer naquele dia e pronto. É isso, no máximo mais um dia, né? Sim. Aqui, se bem que isso aqui também é uma característica que eu acho que tá mudando um pouco do brasileiro. Mas você sabe por que tem isso? Contando rapidamente, assim, eu vi uma história, não sei se isso é verdade, se alguém também souber essa história verdadeira, porque a gente viveu num país com muita inflação. E as pessoas tinham que fazer compra de mês. Então, você tinha que estocar comida em casa, porque quando você fosse comprar mais para frente, o seu dinheiro já não valia mais aquilo, você não tinha mais o mesmo poder de compra. Então, o brasileiro aprendeu a estocar comida em casa. Isso é uma época dos freezers, que as pessoas compravam carne e estocavam carne por causa disso. E, enfim, isso foi mudando, eu acho que, né, a gente já, né, muda, a gente continua tendo inflação e tal, mas não é como, né, o dinheiro de um dia para o outro não valia nada. E a gente agora começou, e as pessoas começaram a mais morar sozinhas, as coisas estragam mais, então as pessoas têm mais o hábito de comprar menos e comprar mais, não é igual ao europeu, mas assim, os jovens e atual, de uns anos, muitos anos para cá, a gente começou a adquirir esse hábito de não precisar mais fazer compra de mês, sabe? Eu concordo quando a gente está falando em época de inflação, mas antes disso a gente já tinha essa cultura muito americana. O americano, você abre, o americano tem a geladeira side by side, que Sim. cabe, né, o que você vai comer 2 meses dentro da geladeira, né? E o brasileiro gosta disso. Ele Sim, traz isso para você. sim. Parece que a gente traz uma coisa assim, se eu abrir minha geladeira e estiver cheia, Parece que é fartura. é fartura, demonstra é. esse tipo de coisa. E não há necessidade disso, né? Tanto que as geladeirinhas na Europa quase tudo frigobar. É, Porque também é frio, também tem isso. sim, E os alimentos não estragam com tanta facilidade se sim, você sim. deixar Você pode deixar muita coisa fora da fora da geladeira. geladeira. Mas aqui a gente sempre teve essa cultura muito puxada para a cultura americana. E o americano compra, né? Assim, Compra tudo de até estoque. hoje eu acho muito tudo de engraçado. estoque. Não é só de estoque, o tamanho, né? Você vai comprar um leite, é um galão. É o galão de leite. Não é 1 litro, né? Aqui Sim. você acha ainda meio litro e tal. Lá não, é um galão. Suco é um galão. Você vê os filmes, a galera abre a geladeira. Aquilo me impressiona até hoje. Eu vou. Posso falar marcas aqui? Pode, sem problema. Eu adoro ir na pode. Walmart, né? Por exemplo, nos Estados Unidos. Mas eu fico, cada vez que eu vou pra lá, eu fico mais chocado, porque assim, o pacote de salgadinho, vuft, né? Você vai tomar um refrigerante, você vai pedir uma bebida, né? Taças enormes, gigantescas. É tudo exagerado, né? E aí, mais uma vez, às vezes você faz isso, você desperdiça, Sim. né? Você come
de guloso, Sim. você tem um grande problema de obesidade, que isso vai também trazer problemas Sim. físicos, mentais, Sim. né, que outros países também estão vivendo, inclusive o Brasil. Uhum. Mas enfim, vamos voltar para o luxo. Isso. É coisas que acontecem, vamos focar no luxo, senão a gente vai entrar em outros... Bom, pra gente terminar, assim, o que é pra você, Flá, assim, esse futuro da gastronomia no luxo? Eu falei aqui, né, que o luxo ele tá indo muito mais para a experiência do que para o produto em si. A gastronomia sempre esteve ligada à experiência, Uhum. né? Como você falou, desde né, da época medieval e tinha para agradar, para alguma coisa assim. Mas o que você vê, assim, que você, né, você que vive isso todos os dias, o que você vê que é o futuro do luxo na gastronomia? Do luxo. Do luxo. Eu acho que, pensando assim, focando só nisso, tá? Vai ser cada vez mais alimentos mais frescos. Uhum. Porque se uma época a gente tinha assim, o que era legal? Era você ir comprar um pacote de biscoito recheado. Aham. Teve essa época, né? O luxo era comprar o biscoito recheado. Hoje, o luxo vai ser você ter alguém que faça um biscoito para você artesanal. Artesanal. Entendeu? Com uma manteiga de boa qualidade, feito de preferência no dia, consumido no máximo em Que é o 2 que a gente dias. fala que no luxo, que é a personalização. Exato. É. Entendeu? Então eu acho que pensando gastronomia e luxo, a gente tende a seguir esse caminho. De uma forma geral, a gente vai cada vez mais consumir produtos mais frescos. Eu acho que vai chegar essa mentalidade, vai demorar. Então, o Uhum. primeiro mercado que vai, obviamente, usufruir desse benefício vai ser o mercado do luxo. Sim. Né? Sim. Porque você vai ter acesso a alguém que cozinhe para você. Porque assim, o que é o luxo hoje? Não é você ter uma cozinheira hoje na sua casa, fazendo uma comidinha gostosa. E já tem essa moda, né, de você chamar uns amigos, né? Você deve fazer muito isso, você chama os amigos, aí você vai cozinhar uma coisa personalizada. Intimista. Intimista. E quem não quer estar nessa roda? Exato. Não é? Porque assim, exato. hoje, o que aconteceu? Um restaurante Michelin, bombado. Ah, é um luxo estar lá. Não sei. Será que não é mais luxo eu estar na casa da Fabi e ela convida quem ela quer? Eu acho. Você entendeu? Muito Não. mais luxuoso. Então, é muito mais difícil eu conseguir entrar nesse grupo da tua casa Exato. do que no restaurante onde eu pago. Exato. Né? Eu penso sempre assim, antigamente quem detinha o poder era quem tinha força. Uhum. Eu eu aprendi isso em algum momento da minha vida. Depois era quem tinha o dinheiro. E hoje é quem tem a influência. Não é? Uhum. Porque se você está fazendo um negócio intimista na sua casa, um jantarzinho, um petit comitê ali... chiquíssimo. Quem não quer, né? Não é? Né? Gente. E aí um posto, outro posto, mas assim, eu não consigo... O dinheiro não me faz conseguir... Não me faz entrar ali. Não. Entendeu? Aí entra a tradição. Sim. Então eu acho assim, pensando no futuro, a gente vai ter alimentos mais saudáveis, sim. Uhum. É uma tendência mundial. Então, tem uma preocupação hoje com glúten, Sim. com lactose. Sim. Eu viajei esse ano para ver exatamente o que estava acontecendo fora, né? Porque lá acontece um pouquinho antes do que a gente vê aqui. Então, metade dos cafés onde eu pesquisei já usam leite sem lactose. Aqui é difícil não é todo lugar que você encontra. Ou uma boulangerie específica que não trabalha com glúten. Sem glúten. Entendeu? Agora vai ter, isso vai chegar. Sim. Agora, quantos anos vai demorar? Mas é uma tendência. Sim. Quem vai usufruir primeiro disso? Quem pode pagar por isso. Quem pode pagar por isso, né? sim. Então, assim, o dinheiro ainda é um diferencial. Claro. Né? E o que faz você ter acesso a esse mundo lindo que o ideal seria ser compartilhado com todo mundo, mas infelizmente ainda não. Mas a gente vai chegar lá. Vai demorar, só vai demorar um tiquinho a mais, só um pouquinho a mais. Flá, eu queria muito, muito agradecer a sua presença aqui. Papo ótimo, você precisa voltar mais vezes, porque olha essas histórias, assim... Trazer você um dia só pra você contar a história. Não, as histórias são as melhores, gente. A gente precisa marcar uns dias. Eu te contar um negócio maravilhoso. Outro dia. Dá tempo? Dá. As séries estão explorando muito esse negócio de luxo, Sim. né? Eu tava assistindo um filme, uma série bem atual esses dias, que era sobre os deuses. E tem eu vi. Caos. Caos. Caos, exatamente. Mas assim, é bem contemporâneo. E tem uma cena que me marcou tanto que eu tive que tirar eu printei e mandei para minha professora da pós, porque ela conta a história da Perséfone, enfim, lá que ela... Por que a gente come romã?
Eu não cheguei No aí ano, ainda. por que que a gente come romã? Existe uma história Ano Novo. toda no Ano Novo. Aham. E ela, na série, ela fala assim: não sei de onde tiraram isso, eu sou alérgica a romã. Então, assim, até nessas séries tem essa exploração muito legal da gastronomia que vale a pena a gente contar as Sim. histórias. As histórias são as melhores. Ai, ótimo. Eu volto pra muito. contar. Vai voltar com certeza, tá super convidado. Muito obrigada Obrigado, é um mesmo. prazer estar aqui. Gente, para vocês que gostaram desse papo, que comecem a entender junto com a gente essa coisa de desmistificar o luxo, como o Flávio ensinou aqui pra gente, que o luxo ele é muito mais simples do que a gente imagina. Acompanhe a gente nas nossas redes, em todas as plataformas de podcast e a gente volta com o próximo episódio. Obrigada. Este podcast foi produzido pela Tumpats.